A televisão brasileira estava passando por uma transformação, ou especificamente a TV aberta, que é justamente no caso do SBT, um dos principais canais de TV aberta até hoje. E a TV a cabo estava crescendo naquele momento, outras formas de televisão, até como a TV UHF, os canais UHF estavam se proliferando cada vez mais. Então, a TV aberta começou a perder um pouco da sua audiência. E a ideia foi voltar cada vez mais para o popular. Só que, ao mesmo tempo, do popular começou a, vamos dizer, ir um pouco para o lado do munducão. Taxado pela sociedade, taxado pelo governo, por várias opiniões contrárias e até pela concorrência, que também via que aquilo, ao mesmo tempo que denegria a imagem da televisão aberta, estava prejudicando também. Estava sendo um problema porque vai aumentando a audiência, vai se perdendo o faturamento. Tudo, e você? Tudo bem, vamos às notícias. Vamos lá. Boa noite, Brasil. São 6 horas, horário de Brasília. Está no ar o Aqui Agora, um jornal independente que mostra na TV a vida como ela é. Crianças não caem mais do cavalo. Agora tem curso de hipismo para os baixinhos. Pois é, a repórter Célia Bravin foi ver como a garotada está se saindo em cima da sela. Vamos conferir? Eu, como vinha da Tupi, eu tive interesse em vir trabalhar no SBT. Eu, de fato, fui uma das primeiras, éramos em 4 pessoas. Quando o Silvio Santos estava assinando a concessão no Ministério das Comunicações em Brasília, eu estava do lado de fora fazendo o link, ao vivo, dizendo que nascia ali, naquele momento, uma televisão. Então, é verdade que eu fui uma das primeiras a ser contratada. Eram 4 repórteres e eu era uma delas. Eu já trabalhava no departamento de jornalismo e eu fazia 2 jornais, o TJ São Paulo e o TJ Brasil. O TJ Brasil era ancorado pelo Boris Casoy. E eu, além de trabalhar nesse jornal, eu tinha uma certa especialidade dentro desse jornal do Boris. Eu cobria a área de saúde e gostava muito do que eu fazia. Até que apareceu esse projeto novo. A redação ficou em verdadeiro burburinho e todo mundo foi colaborar, porque a gente não sabia exatamente como é que era o jornal, o que ia acontecer. Durante um tempo, eu fiquei fazendo ambas as coisas, trabalhando no Aqui Agora e trabalhando no jornal do Boris Casoy. Depois, teve que haver uma divisão natural, porque o Aqui Agora foi crescendo muito, foi tomando um espaço enorme, foi tomando muito tempo da gente. Eu comecei o Aqui Agora em 1990, na verdade em 90 começavam as tratativas para a criação do Aqui Agora, em 91 o Aqui Agora entrou no ar. Por que o pessoal da SBT me procurou? Eu já tinha um programa de televisão, chamava-se Circuito Night and Day, ou Night and Day, e eu cobria as baladas da noite, eu cobria os eventos que aconteciam, turismo. Então era um programa de variedades, parecido com o programa do Amaury Júnior, do Otávio Mesquita, que são meus contemporâneos. A gente começou juntos, os 3 começamos juntos. E esse programa ficou no ar durante 12 anos. Durante o tempo em que eu tinha o programa, aconteceu uma fatalidade na minha vida. Eu perdi a minha primeira mulher por falta de atendimento médico no hospital aqui em São Paulo. E a partir daí eu comecei a usar o meu programa, que era um programa de final de noite, para denunciar erro médico, imprudência, negligência, imperícia.
E aquilo começou a tomar uma repercussão muito grande, a contar da minha história propriamente dita, que eu gravei e coloquei no ar, não só no meu programa, mas disponibilizei aquela história para todos os veículos de comunicação, de um jornalista que estava dentro do hospital, desesperado, pedindo atendimento para sua esposa e, infelizmente, não tinha atendimento. E a repercussão dessa reportagem e as outras que vieram depois dessa, mais 20 outros casos de erro médico, negligência, imprudência, imperícia no mesmo hospital, começaram a chamar a atenção do jornalismo todo. E o Aqui Agora era planos do SBT e os diretores de jornalismo, que eram o Albino e o Marcos, eles, vendo aquele trabalho que eu vinha desenvolvendo em defesa do consumidor, me chamaram para fazer parte daquele projeto, né, que era a criação do Aqui Agora. Eu trabalhava na época na Rádio CBN, no Rio de Janeiro, onde eu nasci, me formei. E eu tinha uma colega com quem eu sempre encontrava na rua, né, em matérias, e ela trabalhava no Aqui Agora e ela me disse que ia abrir uma vaga no Aqui Agora do Rio. E ela achava que eu combinava com o perfil do programa. Aí, na rua, ela me deu o microfone e falou assim, faz aí, como se fosse entrar no ar. E ela mostrou essa fita, né, porque na época a gente usava fita, para o chefe da sucursal do Rio de Janeiro, que era o Mauro Costa, e ele me chamou para fazer um mês de teste, junto com outro colega, o Sérgio Frias. Nós íamos competir ali para essa única vaga. Só que no meu segundo dia de trabalho, eu mantinha de qualquer forma a CBN, de manhã eu fui cobrir um assunto para a rádio e chegou uma equipe do Aqui Agora sem repórter. E eu não pensei duas vezes, peguei o microfone, fiz e entrou a matéria. E aí eu fui contratada no meu terceiro dia de trabalho, né? Quando eu cheguei no dia seguinte, porque aí a matéria entrou e eu fui contratada. Também, o Sérgio Frias também era merecedor dessa vaga. E ao longo desse mês ele acabou também sendo contratado e aí já veio diretamente para São Paulo. Eu ainda fiquei 1 ano no Rio e só depois é que também me convidaram para vir para o SBT em São Paulo, aí já não pelo Aqui Agora. Só voltei para o Aqui Agora uns 2 ou 3 anos depois. Sempre me emocionava quando eu ia lidar com dramas humanos. Só que no jornalismo tradicional, se você está chorando e depois você faz um texto, o editor vai cortar aquela parte que você está chorando e vai te colocar mais sóbria no ar. O Aqui Agora era um telejornal que praticamente não tinha edição. A câmera ligava e a gente ia gravando. Então foi aí que as pessoas souberam que eu chorava quando fazia esse tipo de matéria. Isso acabou me dando uma marca, né? As pessoas me conheceram como a repórter chorona do SBT, e isso acabou fazendo um sucesso muito grande, e por essa razão eu acabei ficando no Aqui Agora. Nosso modelo era um jornal argentino chamado Nuevo Diário, e que basicamente a grande diferença era essa câmera nervosa, essa narrativa constante, essa outra forma de fazer matéria. Não existia mais aquele modelo quadradinho do off, passagem e sonora, entrevista, né? Era uma coisa que o repórter ia chegando, ia narrando, ia contando, se mostrava tudo o que estava acontecendo ao redor. Então, foi uma novidade, foi um choque para quem estava acostumado com o jornalismo tradicional, sem dúvida nenhuma foi, né? Mas acabou revolucionando a linguagem do telejornalismo no Brasil. Eu entrava de cabeça nas histórias e isso fazia um sucesso enorme, a audiência era muito grande, então acabou ficando assim, a Madalena só faz isso, ajuda e solidariedade, porque dava audiência, porque as pessoas gostavam muito. Eu virei recordista de cartas no SBT, por uma razão óbvia, né? Porque eu fazia matérias que ajudavam as pessoas, então as pessoas queriam ajuda, então era por isso que eu recebia tanta carta. Na verdade não era eu. É muito importante a gente ter isso em mente, sabe? Ah, tudo bem, a Madalena foi a repórter emoção, né? Que as pessoas diziam repórter emoção, a chorona, as pessoas gostavam muito do trabalho e tudo, mas não era a repórter, era o produto. O Aqui Agora foi um telejornal
que foi um verdadeiro frenesi na época. Qualquer coisa que saía de errado, qualquer coisa que as pessoas se sentiam injustiçadas, as pessoas diziam que iam chamar o Aqui Agora, né? E o fato de eu fazer esse trabalho em que eu ajudava as pessoas através do programa, né, fez com que eu ganhasse mesmo um carinho especial do público. Mas é importante a gente ter a consciência de que você está dentro de um projeto. Era o Aqui Agora que dava 35 pontos de audiência. Não era especificamente uma ou outra pessoa. Nós juntos fazíamos aquele telejornal. E a partir do momento que, por qualquer razão, você não está fazendo mais, você tem que ter a consciência exata do seu valor enquanto profissional e saber que as circunstâncias, muitas vezes, fazem o sucesso. Que não é especificamente uma pessoa, especificamente um trabalho, mas muitas vezes são as circunstâncias. Quando você não está fazendo o mesmo sucesso, não quer dizer que você não é um bom profissional. Quer dizer que você não está tendo a mesma oportunidade naquele mesmo momento em que as coisas aconteciam e viravam realmente um sucesso estrondoso. Você tem alergia a pelo de gato, a picada de inseto, a poluição? Não tem problema, você é apenas mais um. Segundo os especialistas em alergia de todo o mundo, pelo menos 1/3 da população do planeta tem algum tipo de alergia. Mas existem algumas pessoas que parece que foram carimbadas pelo destino. Tem alergia às coisas mais estranhas possíveis. O Marcelo Pedroso de Lira, por exemplo, tem 24 anos e às vezes o coitado é chamado de preguiçoso sem ter culpa. Ele tem alergia a exercício físico. Se ele continuar pedalando muito aqui nessa bicicleta, o que acontece, Marcelo? Bem, pode acontecer de ter uma espécie de formigamento. Só que as pontadas seriam como se tivesse alguém te metendo alfinetes, né? Pega essa nota de 5 mil, Elizabeth. Não, obrigada. Pega, vai. Não quero não. Bom, vocês estão pensando que a Elizabeth não gosta de dinheiro? Ou que ela tem muito e não precisa? Antes fosse. O problema é que a Elizabeth tem alergia a dinheiro. Se a nota é nova, ela tem alergia à tinta, aos produtos químicos utilizados para fazer a cédula. Se o dinheiro é velho, pior, porque começa a soltar aquele pozinho, aí sim é que ela entra em crise. Eu fiz uma matéria que marcou bastante, foi uma agressão que eu sofri. Eu fui fazer uma reportagem de venda de telefone. Antigamente se vendia muita... Desculpa, gente, eu tô com dificuldade, entendeu? Porque eu não sei se eu presto atenção no que você está falando. E eu fui fazer uma matéria no Aqui Agora, uma matéria sobre telefonia. Naquela época, os telefones no Brasil custavam muito caro. Nós tínhamos linhas telefônicas que chegavam a custar 5 mil reais antes da privatização, quando estava tudo na mão do governo. E as pessoas eram vítimas de abusividade. Então, uma senhora comprou uma linha telefônica. Essa linha telefônica custava 5 mil reais, mas a prazo, no financiamento que estavam fazendo, ela estava chegando a 10.700 reais, ou seja, o dobro. Isso é extremamente caro. Então, ela fez a compra do produto na casa dela, eles mandaram um motoboy na casa dela, ela assinou os documentos e o marido dela chegou à noite e viu o preço da linha telefônica e falou: imagina, eu posso comprar 2 linhas telefônicas com o preço que você está pagando aí, não vamos desistir do contrato. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece que todo contrato feito no seu domicílio, ou seja, na sua casa, por telefone ou pela internet, você tem o prazo de 7 dias para refletir se você quer ou não, está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E ela desistiu da compra, e era legítimo isso, e eles não aceitaram a desistência. Então, no 6º para o 7º dia, eu fui fazer a reportagem. Quando cheguei lá, eu fui agredido, eles tinham uma plataforma lá com 30 vendedores por telefone, etc. Tal. Aí eu fui agredido violentamente por mais de 12 pessoas, destruíram a câmera toda. Uma das pessoas que estavam me agredindo pegou uma caneta, dessas canetas de aço inoxidável e abriu um talho na minha cabeça aqui, eu tomei 6 pontos. E aí começou, eu fiquei ensanguentado, todinho ensanguentado. E aí eu pedi para o SBT mandar mais uma câmera, que eles tinham destruído aquela câmera, eles chegaram, eu comecei a gravar aquela história.
foi o pico de audiência de todas as audiências, a agressão que eu sofri. Aí levei todo mundo para a delegacia de polícia, todo mundo foi preso, foi uma confusão danada. Parou a rua toda ali na Santa Cecília, parou, o nome da empresa era Avitel. Parou tudo, todo mundo parou para assistir o negócio, então marcou muito. Mas eu fui vítima de outras agressões também, não foi só dessa não, eu fui vítima de... Teve gente que tentou me serrar, teve gente que tentou me dar tiro, e assim, uma série de outras coisas. No começo existia uma resistência muito grande ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, e com o tempo as pessoas foram começando a acreditar que a lei valia, que a lei iria pegar, né? E hoje em dia, em qualquer estabelecimento comercial, você vai encontrar um Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos na rua Braulio Gomes, no centro da cidade de São Paulo, em frente às galerias 7 de abril. Aqui a confusão está armada entre os garçons e o síndico dessa galeria. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que é um complô contra os garçons. E eu estou aqui para defender o nome da categoria em qualquer ponto de vista. Todo para defender, porque nós não somos nenhum marginalizado, não somos Vocês nada. Vocês fazem ponto aqui há mais ou menos 20 anos? 20 anos para mais. Bom, vocês constantemente estão na frente da galeria, vamos atravessar a rua. E o síndico do prédio resolveu colocar graxa no corrimão dessa galeria, criando inclusive risco de acidente para uma série de pessoas que passam por aqui. Como vocês podem ver, olha, está cheio de graxa o corrimão da galeria. O chão aqui é um chão de pedra, um chão que escorrega. As pessoas começam a subir para o corrimão, põem a mão aqui, sujam a mão e acabam escorregando e caindo. Deixa eu conversar com o dono do bar aqui. O senhor é o dono do bar, né? Como é o seu nome? Garcia. Garcia, o que acontece constantemente aqui todos os dias? As pessoas, mais provavelmente as pessoas idosas que descem aí, escorregam e caem porque vão segurar no corrimão, o corrimão está cheio de graxa. Então, constantemente, as pessoas caem aí, pessoas de idade, né? Fosse pessoa nova, pessoa de idade. Além disso, nós temos um problema de 1 milheiro de guardanapo por dia que o pessoal usa para limpar as mãos. Isso quer dizer que, então, as pessoas vêm aqui, caem, se machucam, coloca em risco a vida das pessoas, inclusive das pessoas idosas, ainda usam o seu guardanapo. E você já falou com o síndico do prédio? Eu já conversei com ele, mas ele disse que não adianta porque ele tem bolsa ativa para fazer isso daí, está autorizado a fazer. Autorizado por quem? Disse que pelo condômino. Mas a galeria não é pública e as pessoas não estão correndo risco? Realmente. E ele já se responsabilizou, levou para o hospital qualquer uma das pessoas que caiu aí? Não socorreu ninguém, também não tomou conhecimento com ninguém que caiu aí. Não quis. Na verdade, quem acaba socorrendo é o senhor, que é o dono do bar. Gente, aqui os fregueses que estão aqui no estabelecimento comercial, que correm a ajudar as pessoas a levantar, porque a pessoa não consegue se levantar, pessoal de idade, e o pessoal que ajuda a levantar e a socorrer. Vocês têm reclamado, os garçons têm reclamado, enfim, todo mundo reclama, mas não adianta. Ele continua passando graxa. Ele continua passando e diz que vai continuar passando. Conversar com ele. O Aqui Agora, ele tinha uma pauta previamente feita, mas na maioria dos dias essas pautas eram derrubadas em função do factual. Isso era muito divertido, porque às vezes a gente estava indo, nem era o chefe que derrubava, a gente mesmo derrubava na rua, porque às vezes a gente estava indo para uma matéria e no meio do caminho passavam 3 carros de polícia, o sirene ligado, a gente já chamava assim, olha, estou derrubando a minha, estou indo atrás da polícia. Ou então, quando a gente não tinha nenhuma pauta para fazer, a gente se concentrava em alguns pontos da cidade. Por exemplo, Praça Clóvis, onde tem o quartel dos bombeiros. O primeiro carro de bombeiro que saía, pumba, a gente ia atrás. E coisas que a gente percebia na cidade, que a gente identificava com o público do Aqui Agora. Então, o repórter, as equipes na rua tinham muita liberdade, as chefias também. Então, assim, as pautas eram mais para alguns repórteres, inclusive. Tipo, a Madalena tinha pauta, porque a Madalena tinha um perfil específico de coisas mais dramáticas e tal. Nós que fazíamos o cotidiano, a polícia, nós tínhamos muito mais envolvimento com o factual do que outros repórteres. Se bem que eu me lembro de uma época que aí era uma vez por semana
que veio uma ordem que a gente tinha que fazer cotação de feira. Então, eu ia para uma feira, digamos, na Zona Norte, a Célia Serafim ia para uma feira na Zona Sul e a Madalena ia para a Zona Oeste. Então, nós saímos assim, hoje nós vamos ver o preço de quê? Tomate, alface, escolhíamos os produtos e aí depois essa matéria era editada de forma que a gente jogava uma para outra, mostrando onde tinha a feira mais barata. Né? Então, assim, mas isso foi um caso, uma época que isso durou um momento, mas de qualquer forma a gente fazia muito factual, era muito divertido. Nunca, no Aqui Agora, mostramos sangue ou nenhum cadáver. A gente não mostrava cadáver. E, no entanto, era tão espetacular a maneira como o repórter ia até chegar no assassinato e contar o assassinato, que mesmo sem mostrar o defunto, todo mundo viu o defunto. Entendeu? E você pensa que é fácil fazer isso? Cadê? Pega, é que é uma pena. Pouco arquivo restou do Aqui Agora. Mas se você pegar as matérias policiais, que não era eu que fazia, quem fazia as matérias policiais eram o Cavalcante, o Sérgio Frias, o Gerson, a Célia Serafim. Então, eles faziam, a Elisa Nunes. Então, eles faziam essas matérias policiais e eles iam contando o crime. O Gil Gomes ia contando. Você chegava, você era capaz de descrever o defunto sem ter visto o defunto. Entende? Porque isso era uma arte. E as pessoas falam, aquele jornal sanguinolento, ela não viu o sangue, ela sentiu, ela teve a sensação, entendeu, de que aquilo era sanguinolento. Por isso que se dizia que era sensacionalista, porque era uma questão de sensacional, era sensacional. Entende? No sentido positivo. No sentido positivo e não negativo da palavra. Hoje, o Aqui Agora, perto de coisas que a gente vê na televisão hoje em dia, era um jornal até ingênuo, até bobinho, entendeu? Só que, para a época, ele foi um marco, porque era tudo muito chato, essa que é a verdade. O telejornalismo era muito chato, entendeu? E passou a ser uma coisa sensacional, uma coisa que as pessoas corriam para chegar em casa para assistir. Então, mexeu com as estruturas, teve muita gente que se incomodou. É só você fazer uma coisa muito diferente, que mexe com as estruturas, que quem está acomodadinho ali, bonitinho no seu canto, nossa, vai ficar muito nervoso. Na verdade, tudo é sensacionalista. Eu pergunto para você, você vende a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, se não tiver uma chamada de capa? Não vende. Você não vende nada. Você pode ter produtos mais sensacionalistas e produtos menos sensacionalistas, mas todos são, né? Todos eles estão buscando chamar a atenção de alguém para que a pessoa compre o jornal, para que a pessoa compre a revista, etc. Tal. Então, você sempre está em busca de alguma coisa que chame a atenção do cidadão, do homem, da mulher, para que você tenha venda. Então, o Aqui Agora, ele era um jornal de variedades. Então, você tinha lá a defesa do consumidor, uma prestação de serviço de utilidade pública. Você tinha um contador de história, que era o Gil Gomes, era um grande contador de histórias, de casos. Ele ficava na tela durante 15, 20 minutos contando a história de um homicídio. Ele era um contador de história, é um contador de história, está vivo. Ele vem do rádio, né? A experiência dele é fazer com que as pessoas imaginem, viajem, sonhem no rádio. E ele conseguiu trazer isso para a televisão. Hoje quem faz isso muito bem é o Geraldo Luiz, que vai fazer o programa de domingo aqui na Record. Você tinha o Homem do Sapato Branco, né, que tinha uma história, tinha sido político, etc. e tal, que era Jacinto Figueira Júnior. O Jacinto trazia casos, contava casos de coisas do outro mundo. Então ele entrava nos cemitérios, contava casos dos cemitérios, de assombração, disso, aquilo. Você vê que é mais um programa de variedade do que qualquer outra coisa. E você tinha muita polícia, não nos moldes que você tem hoje, o Cidade Alerta e o Brasil o Brasil Urgente. Você tinha menos polícia e mais diversidade. Você tinha a
a Madalena Bonfilioli, que fazia as pessoas chorarem, contava casos emocionantes, etc. e tal. Você tinha briga de vizinhos, né? Um vizinho brigando com o outro por algum motivo, né? Discutindo problemas. Então você era diversificado. Agora, sem dúvida, as pessoas diziam assim, que agora quando você espremia saía sangue. Sai muito mais sangue hoje quando você espreme num jornal policial, que é só policial. Só que agora não. Ele tinha um diferencial. Ele era uma variedade de coisas. Né? Tinha o Homem do Tempo, que era o feliz, que fazia só tempo, né? Que brincava com as pessoas na televisão falando o que ia acontecer no tempo no dia seguinte. Então ele era bem diversificado, diferente do que a gente tem aí. Mas sim, sensacionalista com certeza absoluta. Não tenha dúvida disso. O que a gente vê hoje desses programas policialescos e tal, eles são muito diferentes do Aqui Agora. O Aqui Agora tinha polícia, mas o Aqui Agora tinha humor, o Aqui Agora tinha emoção, que é bem diferente do que a gente vê hoje. Não, eu não acho que ele fosse sensacionalista. Eu acho que ele era engraçado, o apelo dele, ele apelava para a emoção, mas eu acho que sem explorar negativamente as coisas. Talvez tenha havido casos pontuais, críticas e tal, mas como conjunto, aquele era um programa sensacional e não sensacionalista. O Aqui Agora revolucionou a linguagem do telejornalismo no Brasil. Depois do Aqui Agora, tudo aconteceu. O Aqui Agora é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas. Até a TV Globo, que era toda quadradinha, toda certinha, colocou um âncora conversando, levando o jornal com mais leveza, resistiu horrivelmente a fazer isso, mas acabou fazendo. Levou um dos nossos editores-chefes para fazer esse trabalho lá, que foi o Amaury Soares. Então, eu acho que o grande mérito do Aqui Agora foi ter revolucionado a linguagem do telejornalismo. Isso sem dúvida nenhuma. Ele gerou filhotes, só que ele gerou não idênticos. O Brasil Urgente, o Cidade Alerta, não são uma cópia do Aqui Agora. E a grande diferença é que o Aqui Agora era um jornal de repórteres, não um jornal de apresentadores. Esses outros telejornais que hoje ainda sobrevivem, estão no ar e indo muito bem, eles fizeram uma mescla de duas grandes invenções do SBT naquela época. Uma delas foi esse estilo despojado e direto e essa câmera nervosa, e a segunda invenção contemporânea, exatamente da mesma época, foi a figura do âncora, que comenta, que mete a boca, que foi a colocação do Boris Casoy para apresentar o TJ Brasil. Então, na verdade, essas duas invenções concomitantes do SBT que deram origem a essas outras coisas que a gente tem hoje. Então, foi pioneiro, não tem a menor dúvida de que foi pioneiro. É claro que se você está narrando ao vivo em cores, não é ao vivo que a gente gravava, mas é como se fosse, porque praticamente não tinha corte, é claro que você corria inúmeros riscos. Você corria o risco de errar o português, de fazer uma concordância errada de frase, porque aquilo que se estava acostumado era com texto off, que era escrito, reescrito, revisado, que o editor punha a mão, mudava, fazia, acontecia, e aí quando o cara ia ler, é claro que estava perfeito. Só que o Aqui Agora mostrou que o mundo não é perfeito. Então, que qualquer tipo de erro, de tropeço, sabe, estava ali, fazia parte do contexto. Isso aproximou tanto o telespectador ao telejornal, que virou o frenesi que virou. Primeiro, porque os repórteres passaram a ser gente como eles. Né? Segundo, que todo mundo assistia. Então, aquele sentimento de injustiça, tal, eu vou chamar o Aqui Agora. Falava que ia chamar o Aqui Agora, todo mundo resolvia tudo. Né? E todo mundo parecia muito próximo. Era uma linguagem toda muito próxima do telespectador. Então, isso mudou a história. Isso fez com que as pessoas tivessem um outro conceito de telejornal.
Gente que não gostava de ver jornal passou a gostar de ver. Mas de ver aquele jornal em que ele se identificava. Ele sabia que aquela história que estava passando ali não era uma coisa longínqua. Podia acontecer na rua dele. E nós éramos tantas equipes que nós estávamos na rua de todo mundo. Mais cedo ou mais tarde a gente ia passar na sua rua. Entendeu? E isso era uma coisa que fazia com que o telespectador se sentisse dentro da televisão. E isso mudou tudo. Isso mudou simplesmente tudo. Na verdade, influenciou a mudança de comportamento, né? Até o Aqui Agora, os repórteres podiam estar caindo o mundo atrás deles, estavam postados assim, duros. Então eu me lembro muito quando pegou fogo no edifício Joelma, no edifício Andraus, as pessoas estavam se atirando, o repórter não demonstrava absolutamente nada. As pessoas estão se atirando aqui atrás, elas estão caindo, etc. Assim, né? E o Aqui Agora modificou. Quando os repórteres iam para a rua, corriam, subiam o morro, eles mostravam a câmera balançando, o repórter ofegante. Anteriormente, como é que era? O repórter subia o morro junto com o cinegrafista, depois que eles conseguiam ter fôlego de novo, eles passavam a gravar e o mundo caindo lá atrás, e ele duro aqui, numa postura que não podia ser modificada. Este comportamento mudou para mostrar que aquele que está na frente da câmera também é ser humano, do jeito que o que está assistindo, que ele corre, que ele fica ofegante, que ele tem medo, que ele grita, que ele faz, que ele acontece. Esse é o comportamento que o Aqui Agora trouxe para o jornalismo brasileiro e que depois, pelo sucesso que ele atingiu, a Rede Globo e os outros veículos de comunicação mudaram a sua forma de fazer jornalismo. Número 1, as passagens. Depois do Aqui Agora, você passou a ver também em outras emissoras, inclusive na TV Globo, que tinha aquele padrão Globo de qualidade, tem até hoje, mas a gente passou a ver repórteres nas passagens, andando, caminhando, pegando objetos, correndo até, porque antigamente era só parado. Não é que você não possa fazer uma passagem parada, mas se você pode interagir com o ambiente, perfeito, isso te aproxima do telespectador e esse é um legado do Aqui Agora. A ponto de, eu tenho muita dificuldade até hoje de fazer uma passagem que eu tenho que ficar parada. Me dá a sensação de que o telespectador vai me achar preguiçosa e chata. Eu sempre procuro caminhar, claro, com um sentido, com um objetivo, né? Não daqui da direita para a esquerda, né? Senão aí não faz sentido. Mas eu acho que esse caminhar, esse gestual faz parte da comunicação que o Aqui Agora trouxe. Então, os repórteres... Outra coisa também, que antigamente você não ouvia tanto a pergunta do repórter nas edições mais quadradinhas de antigamente. E como no Aqui Agora era plano sequência, entrava tudo, entrava pergunta. Até porque é isso, às vezes você tem que saber qual é a pergunta para entender direito, por que o teu entrevistado respondeu daquele jeito. E esse também é um legado do Aqui Agora. Né? A própria edição também, né? Deixou de ser uma coisa quadrada, linear, chata, sabe? Numa nota só. A edição do Aqui Agora, ela talvez parecesse um pouco caótica, mas ela é a semente dessa edição hoje que a gente vê, assim, mais nervosa, mais empolgada. E termina aqui a edição de hoje do Aqui Agora, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista agora o Telejornal Brasil com Boris Casoy. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Obrigado por assistir à programação do SBT. Vem aí, documento especial. Aguarde.